Olá, hoje nós vamos para finalizar nosso estudo sobre a parte que trata da vida e obra de George Meek, nossa, digamos, a parte 3, né? Finalizando então esse capítulo. Vamos recapitular rapidamente e encerrar essa grande contribuição do pesquisador, engenheiro George Meek. Como vimos, George Meek, no ano de 1979, juntamente com seu colega Bill O'Neill, que era um médium ostensivo, foi que ajudou a desenvolver o dispositivo Spiricom, tá? Esse conjunto, o Spiricom, ele era composto de 13 geradores de tons que abrangem o alcance da voz masculina adulta. Então o O'Neill era psiquicamente muito talentoso e ele colaborou através dos amigos espirituais dele enquanto ele desenvolvia esse grande aparelho de rádio. Eles consideravam como sendo um grande aparelho de rádio porque tinham as frequências, né? Ele emitia um zumbido alto, característico, de várias combinações desses tons, e através desta onda portadora, os espíritos conseguiam ali colocar a voz. Diante disso, e muitas vezes na presença de O'Neill, eles puderam estabelecer melhoras, né, no aperfeiçoamento e a chegar ao Mark IV, que foi chamado, digamos assim, a máquina promissora do Spiricom, e conseguiram um grande contato com o espírito de George Jeffries Miller. Foram mais de 20 horas de diálogo através desse dispositivo Spiricom. Então, juntos, de 1979 até 1982, eles conseguiram trechos de diálogos muito interessantes, sendo que eu vou contar para vocês dois deles. Um deles, o Bill O'Neill, dizia, eu não entendo. E o espírito Doc Miller dizia, o pré-amplificador, o pré-amplificador. E O'Neill dizia novamente, o pré-amplificador. E o espírito Doc Miller dizia, sim, acho que, e ele não conseguia terminar. Então, continuando, Doc Miller falou, eu acho que o problema é uma incompatibilidade na impedância nesse terceiro transistor. Então, Bill O'Neill dizia, terceiro transistor? Doc Miller dizia, sim, aquele que segue a entrada. E Bill, eu não entendo. E Doc Miller dizia, o pré-amplificador. O pré-amplificador. O'Neill disse, sim, o pré-amplificador. E Doc Miller dizia, sim, acho que podemos corrigir isso introduzindo um resistor de 150 ohms a 100 watts em paralelo com um capacitor de microfarad 0047. Acho que podemos superar essa incompatibilidade de impedância. Bill O'Neill disse, cara, eu vou ter que entender o esquema. Diante disso, foi um sucesso dentro do Spiricom ter se conseguido esse nível de comunicação na época. Então, assim, a colaboração do esforço do nosso querido George Meek foi muito importante. Muitos se envolveram, pesquisadores da época, se envolveram também com esse projeto. Atestando, divulgando, contribuindo, né? O próprio Dr. Nessenkovsky teve uma contribuição com o fenômeno, né? Juntamente com o George Meek. Algo que eu vou contar agora, né? Após a gente terminar a parte do Spiricom aqui, para finalizar o nosso estudo. Então a gente pode perceber que foi muito importante o Spiricom. Mas, num determinado momento, o próprio Doc Miller, de acordo com esses 13 geradores, com esses ajustes que foram feitos no Spiricom, ele avisou
que não seria mais possível, provavelmente, entrar em contato com ele. Por quê? Porque ele estava se afastando dessa frequência. O que estava acontecendo lá a gente não sabe. O espírito só comunicou que talvez não fosse possível manter mais o diálogo, de acordo com aquele sistema que estava operando. Então a gente pode pensar na possibilidade de que existem universos, de que existem aí informações que não estão no nosso alcance ainda. E que as ondas eletromagnéticas, as ondas de frequências de rádios, elas chegam a um limite onde o espírito pode não conseguir mais manipular para poder se comunicar conosco. E isso é o grande desafio que nós vamos ter com a TCI, com a transcomunicação instrumental, doravante. Foi possível conseguir contato com esses espíritos. O que nós temos que fazer? Aperfeiçoar. Hans Otto está fazendo isso há muitos anos, há 40 anos, ou mais de 40 anos. Conseguiu, mas ainda precisamos de muitos ajustes. Porque o interesse da transcomunicação instrumental seria nós podermos, num futuro, isso eu não digo que seria um futuro tão próximo assim, mas num futuro, poder ter um determinado equipamento que possa facilitar essa comunicação e que tenha alcance de todos. Mas para isso nós temos que conhecer tecnicamente como isso ia funcionar. Não só para falar com os nossos entes queridos, mas para aprimorar esse contato, estreitar esse contato com o mundo espiritual. Também falando um pouco mais e finalizando essa parte do George Mick, a gente vamos falar um pouquinho de uma história muito interessante, finalizando isso aí, sobre os ajustes nessa pesquisa e a contribuição do nosso George Mick. Foi no inverno de 1988 que o Mick e o Dr. Enes Senkovsky, da Alemanha, eles tinham uma idade aproximada de 70 anos nessa época, e eles viajaram para Luxemburgo para visitar os milagres, né, relatados na casa do casal Meg Julius Harsch Fischbeck. Eles alegavam estar desfrutando de diálogos, o casal, juntos, longos e claros, com o espírito, amigos através de seus rádios. Quando os dois pesquisadores chegaram no apartamento do casal, eles estariam usando, na época, uma TV para experimentos e uma TV antiga, que pertencia ao avô de Julius, o esposo, né, da Meg. A equipe espiritual sugeriu para o casal, na época, que a TV e a câmera de vídeo, durante a visita de Mick e de Dr. Senkovsky, tinham que estar no local. Então, Julie e Meg, a princípio, eles estavam incrédulos sobre isso, porque a TV deles não tinha antena e nem funcionou. Então, o casal não possuía uma câmera de vídeo, não podia comprar uma e não sabia como usá-la. Então, nessas circunstâncias, eles achavam que era impossível. Então, ainda assim, a estação Timestream havia dito para que eles comprassem uma câmera de vídeo. Então eles pediram dinheiro emprestado do banco, na época, e compraram essa câmera de vídeo um dia antes dos pesquisadores George Mick e Dr. Enes Senkovsky chegarem lá na casa deles. Então, nessas circunstâncias todas, segundo todo o pensamento racional, o casal, ele estava cético em obter os resultados, mas eles seguiram o que estava sendo dito ali, tá? Principalmente na presença desses visitantes. Mas eles estavam acostumados aos milagres
que seus amigos espirituais eram capazes de realizar. Eles também ficaram nessa expectativa. Então eles perceberam que quase tudo é possível se você mantiver a mente e o coração aberto, que eles pudessem ter fé e explorar essas forças espirituais mais refinadas, digamos assim, daquele momento. Então, assim, procuraram ser positivos diante disso, né? Então a TV, quando eles chegaram lá, a TV estava conectada à corrente da parede, e quando Julius ligou, ela funcionou. Então uma tela cheia de neve ou estática apareceu. A câmera de vídeo estava apontada para a TV, que é o método Schreiber, tá? Que nós já conhecemos. Mas nós vamos falar mais dele quando a gente estiver estudando o Klaus Schreiber. Então, a câmera de vídeo estava apontada para a TV e momentos depois que foi ligado, uma sequência de 3 segundos de imagens apareceu na tela. Montanhas, uma floresta, um prédio e o mais impressionante, um casal caminhando até a beira do lago ou oceano. Então, de mãos dadas e soltando as mãos, depois juntando as mãos novamente, esse casal se movimentava. Uma voz estridente, que Meg disse ser a voz de um ser etéreo, rompeu a estática da TV para anunciar o fim desse experimento bem-sucedido, que seria a transmissão de imagens ao vivo do reino astral. Então, esses emocionantes eventos daquele dia levaram a uma estreita amizade entre George Meek e o casal Harsh Fishback. A esposa de Meek, Janet, morreu na primavera de 1990. E George logo recebeu uma carta dela, via computador e através do casal de Luxemburgo, que ela havia enviado de sua nova casa no mundo espiritual. A carta foi enviada ao nosso mundo pelo grupo espiritual Timestream, uma colaboração de centenas de pessoas dedicadas em espírito, trabalharam duro para abrir canais de comunicação com a Terra. E eles entregaram através do computador de Harsh Fishback, em Luxemburgo, enquanto George estava na casa dele, no norte da Carolina. Então Janete disse a George ali que sentia sua falta e aguardava sua chegada nos próximos anos, mas enfatizou que não havia pressa. A vida lá, disse Janete, era absolutamente linda e ela tinha muito para mantê-la ocupada. Parecia que ela acabara de chegar e já estava agindo como um anjo da guarda de bondade para as vítimas da guerra. Homens, mulheres, crianças que atravessavam o véu aterrorizante com a crise do Golfo Pérsico. Então o trabalho de Janete era acalmá-los, instalá-los em suas novas vidas. Isso tudo contado através de mensagem vinda através do casal de Luxemburgo. Então a Janete, ela tinha essa atuação no plano espiritual, contando a nova vida dela. Isso não era, o que veio dela não era só a informação canalizada. Foi o resultado de relatórios objetivos de uma mulher que havia morrido e em seguida encontrou uma maneira de entregar mensagens claras e não filtradas ao marido dela através de um computador na Terra. Dentro de um ano, a Timestream enviou uma foto da esposa de George Meek nas regiões mais altas ou mais sutis do reino astral. Ela estava pousando em uma paisagem deslumbrante, junto com a filha Nancy Carroll, que morreu com 2 semanas de idade e se reuniu com Janete logo após a morte de Janete. Também na foto estava o produtor de cinema Hal Roach. O próprio George Meek não conseguiu contato com a esposa. Ele morreu sem lograr esse êxito, mas ele conseguiu notícias dela, imagens dela, através da TCI, nas pontes de contatos do casal Harsh Fishback. Então o próprio George morreu no inverno de 1999, depois de circular o mundo muitas vezes e adquirir provas inegáveis da vida após a morte, e escreveu 2 livros pioneiros que abriram novos mercados e novos caminhos para uma geração de escritores sobre assuntos espirituais. Os livros foram publicados no ano de 1970 e 1980.
São eles Heals and Healing Process e After We Die, What Then. Foram esses 2 livros publicados que ele deixou. E a contribuição que ele também deixou para nós na transcomunicação instrumental. Podemos dizer que foi um pesquisador muito influente, um homem muito sério, para quem o conheceu pessoalmente. E eu conheço pesquisadores que tiveram a oportunidade de estar com ele em evento nos Estados Unidos, quando ele reunia, fazia os eventos, né? Como ele gostava muito dessa área, o George Mick, da área da paranormalidade, ele proporcionava eventos. Né? Eventos sérios, com gente sérias. Então, era um homem muito sério. Estamos aí, então, no final dos nossos estudos relacionado aqui à terceira parte da vida de George Mick. Tenha uma boa semana. Nos encontramos no próximo vídeo.